Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 3. Nogueira, reinstalado no aposento, se concentrou, refletindo. Lá fora, a noite de chumbo, e com ele o silêncio, apenas entremeado pela respiração sibilante da filha. Se fosse unicamente Salomão, o interventor inesperado, pensava apreensivo, e talvez não me permitiria maior detenção no assunto. Aquele vendedor de remédios que lhe confidenciou os sucessos da noite, inspirando-lhe, aliás, gratidão e simpatia, lhe pareceu excelente pessoa. Entretanto, na simplicidade bonachona com que se apresentava, poderia não passar de crente de boa-fé, lamentavelmente envolvido na superstição. Agostinho, no entanto, agitava o seu espírito. Comerciante abastado e instruído, não se deixaria enrolar em tapeações. Conhecia a sua agudeza de raciocínio, a honestidade. Além disso, possuía ocupações mais vantajosas em que aplicar atenção e tempo. Que doutrina aquela capaz de induzir um cavalheiro rico a entrar em prece num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina à beira da sepultura? Que princípios atraíam, assim, um homem educado e rico a esquecer-se do socorro aos infelizes a ponto de tocar suas matérias fecais, imbuído daquele amor que somente os pais conhecem nas entranhas do coração? Então, aqui nós vemos um materialista que consegue entender que alguém pobre como o farmacêutico pode ser enganado por seita, mas alguém bem-sucedido perder tempo em socorrer infelizes? Que seita era aquela? Olhou Marita, que dormia, calma, e recordou os dois homens abnegados que lhe haviam trazido alívio, sem nada perguntar. Ele, que jamais se aproximou de ensinamentos religiosos, habitualmente tratados por ele com manifesta desconsideração, acolhia-se agora à vasta série de porquês. Abafado, agoniava-se com sede de algo. Sem o apoio fluídico de Moreira, que dedicava todas as energias à moça em decúbito, lembrou o cigarro, mas dizia de si para consigo que não era mais o cigarro o objeto que desejava. Então, nesse momento, ele estava livre do obsessor. O obsessor estava na posição de trabalhador. Então, vemos aqui o que sempre ouvimos, né? Modificamos pelo amor ou pela dor. Os dois amam Marita, de um jeito torto, mas amam. E o sofrimento dela está fazendo com que eles se modifiquem. Moreira ajudando, né, com André e Félix, e Nogueira está sendo ajudado por amigos que o estão influenciando ao estudo e com respeito, como ele diz, sem nada perguntar, ou seja, sem curiosidade. Não era uma visita social, era uma visita de ajuda, coisa que ele não estava acostumado, ele não conseguia entender. Desejava sair, correr ao encontro de Agostinho e Salomão, a fim de perguntar pela sua fé em Deus. Ansiava inteirar-se de como conseguiu entesourar tanta crença. Ambos haviam suavizado a opressão que sua filha suplicava. Naquele instante,
perguntava a si mesmo se também não era digno de piedade. Marita repousava no sono das vítimas, que a justiça resguarda na paz inviolável da consciência, enquanto ele se atormentava na vigília dos réus. Reconhecia-se enfermo da alma, náufrago que afundava no redemoinho do desespero. Queria agarrar-se a alguém, a alguma coisa. Singela raiz de confiança o manteria à margem da queda total. A solidão asfixiava-o. Tinha fome de companhia. Sugeri a leitura, que ele abrisse o volume com que foi brindado. O livro conversaria em silêncio, seria seu companheiro, não se comprometesse a digerir de vez todas as instruções. Consultasse trechos aqui e ali, recolhesse ideias, selecionasse conceitos. Assimilou a minha indução e tomou a brochura manuseando-a. Mesmo assim, tentou reagir. Acusava-se incapaz, inquieto. Não retinha a menor parcela de serenidade para ler com aplicação no assunto. Porém, insisti. Então, André induziu a abrir o livro. Ele seria sua companhia. Nesse caso, André abriria nas páginas que o ajudasse, né? Os dedos nervosos tatearam o índice, relanceou o olhar através das legendas. No capítulo 11, esbarrou com um item sob o título Caridade para com os criminosos. Aquelas sílabas invadiram seu cérebro, atribulado como gazuas de fogo. Gazua é uma chave falsa usada para abrir fechadura, aquilo que a gente chama de chave mestra. Sentia-se descoberto pelo tribunal invisível. Sim, monologou desconsolado, é imprescindível examinar-se. Na própria conceituação, classificava-se por malfeitor foragido da grade. Durante o dia inteiro foi visto e atacado ali, sob aquele teto, como sendo pai carinhoso, mas sabia-se estuprador, filicida. Carregava a dor irremediável de haver impelido a filha querida à loucura e à morte. Que condenações enfileiraria aquele volume contra ele? Merecia escutar a própria sentença junto daquela que lhe caiu sob o golpe aniquilador. Procurou a folha indicada e, ó surpresa, o livro não amaldiçoava sua presença. Leu e releu, chorando, aquelas frases que vertiam brandura e entendimento. Identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão, que não pintava os delinquentes por seres infernais ausentes da órbita do amor divino. A pequena mensagem persuadia a tolerância e terminava rogando preces a benefício dos que sucumbem na voragem do mal, nos abismos do mal, né? As lágrimas brotaram mais abundantemente dos seus olhos. Aquelas palavras o chamavam à razão. Percebia que o mundo e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Classificava-se por matador e achava-se ali, considerando o próprio caminho, com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Aquele primeiro contato com as verdades do Espírito fendia de alto a baixo sua convicção de ateísmo. Então, aqui nós vemos que ele esperava um texto que o condenasse por seus atos. No entanto, não era isso que ele pretendia ler, né? Que não era isso que ele estava lendo, quer dizer. E assim, ele começa a sua modificação.
Com a impaciência do sedento que atravessa longo deserto, mortificado de sede, atirou-se aos textos de cujos caracteres ideias esclarecedoras e balsâmicas vertiam sublimes, lembrando torrentes de água pura. Esquadrinhou vários temas, adquiriu conhecimentos rápidos acerca de reencarnação e da pluralidade dos mundos, meditou nas maravilhas da caridade e nos prodígios da fé, através das chamas imortais do cristianismo que ali renasciam para ele, reaquecendo seu coração. Quando olhou no relógio, os ponteiros marcavam 2 da madrugada. Varou 4 horas mergulhado no livro sem perceber. Sentia-se outro, o cérebro se clareou, crivado de pensamentos renovadores que provocavam suas ardentes inquirições. Aquela era uma doutrina que lhe permitia sentir e perguntar livremente, como filho no colo de uma mãe. Em verdade, conjeturava, se Deus não existisse, se não houvesse uma vida além da terra, por que se entregava daquele modo a tão fundo remorso? Se tudo na existência acabaria em animalidade e lodo, que razões ditariam o seu suplício moral diante da filha que inspirava seus contraditórios sentimentos? Amava tanto aquela menina desventurada, por que não se sustentou na posição de pai, contrário aos impulsos do sexo? Que forças o haviam arrastado até a condição de carrasco em que se aviltou? A ideia da reencarnação relampejou na sua cabeça. Ele e ela renasciam de experiências anteriores, indubitavelmente algemada a dominadoras alucinações afetivas, teriam vivido no passado, padecido e chorado juntos. Aquela devoção por Marita era para ele incomparável ao iceberg que mostra reduzido fragmento, ocultando o peso enorme na vastidão das águas. Naquele momento, algo lhe dizia na acústica do espírito que ele, Cláudio, a trouxe de novo para o mundo através da paternidade, a fim de orientá-la com limpeza e abnegação. A sabedoria da vida restituiu o seu carinho no sorriso filial por algum tempo, para que retificasse os erros do tirano amoroso que deveria ter sido em épocas passadas, e as paixões cujos rescaldos abrasavam agora o seu coração. As realidades do destino se alteavam no seu pensamento, belas e difusas como o brilho do raio de sol ao fundirem a névoa. Ou seja, ele começou a entender que estavam juntos como pai e filha para consertar erros do passado, né? Mas, infelizmente, ele a olhava como filha enquanto ela era pequenina. Mas depois, ainda assim, não se desculpava, reconhecia ter agravado os próprios débitos. Então, ele não buscou desculpas para o que ele fez, percebe? Ele entendeu que errou, que teve uma chance para consertar os erros do passado e não o fez. Isso o leva ao mérito. Entrevendo as realidades da vida além túmulo, apelava para os amigos que viu partir, que se apiedassem dele e da Marita, que suplicassem a Deus por trocar a sua existência pela dela. Ele, que se classificava pai criminoso, expiaria no mundo espiritual as próprias faltas, para em seguida renascer na terra, mutilado, ressarcindo os débitos contraídos. Que ele se afligisse, apagando as nódoas da alma. Entretanto,
que a filha vivesse e fosse feliz, e se lhe cabia continuar ainda no mundo, transportando no peito a angústia daquela hora, que a deixassem mesmo assim, abatida e muda, em seus braços, teria forças para carregá-la, seria apoio, refúgio, que ela ficasse, que se desse oportunidade de se transfigurar junto dela, todos os caprichos de homem rude em manifestações de amor puro. A aconchegaria de algum modo ao coração, obteria uma cadeira de rodas, a conduziria a qualquer parte, acolheria sem reclamar quaisquer obstáculos. Entretanto, implorava a providência divina poupasse Marita a espada da morte para que não faltasse a ele a oportunidade de resgate e reparação. Abracei-o, sugerindo-lhe esperança, que não esmorecesse, confiasse. Quem estaria na terra sem problemas? Quantos, naquela mesma hora, em outros lugares, se achariam em lutas semelhantes? Aquele volume que sacudiu seu pensamento se mantinha ali, como sinal de trânsito na estrada do destino. Valia interpretar o remorso por marca vermelha, provocando parada. André queria que ele entendesse que o remorso que ele estava sentindo era sinal vermelho para que ele parasse e começasse a sua mudança. Como diz o Chico, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o hoje, fazer diferente para termos outro resultado. Atitudes iguais sempre trazem os mesmos resultados, né? Então, atitudes diferentes trazem atitudes diferentes. Isso que ele precisava entender, né? Agir diferente para que ele tivesse um resultado diferente. Conviria frear o carro dos próprios desejos e pensar. Todos atingimos um dia de reconciliação com a própria consciência, que não desertasse da luz que acendia na sua marcha. Compreendesse que a lei de Deus não se afirma em condenação, mas sim em justiça, e que a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Que ele meditasse, concluindo que se nós, os homens imperfeitos, já conseguíamos adicionar compaixão à justiça, por que motivo Deus, que é amor infinito, haveria de exercê-la implacável? Ali transpunhamos a escuridão da noite. A alvorada não tardaria, e com ela o sol diurno que chegava, sempre novo. Que levantássemos todos os sentimentos para a renovação que começava. Moreira, que me avistava abraçado a ele, me endereçou ansioso olhar, como a inquirir pelas ideias que eu lhe insuflava. Porém, antes que me visse substituir, cioso do lugar de conselheiro que me permitia ocupar, apelei para Cláudio, inclinando-o a iniciar ali mesmo a obra reparadora. O bancário não vacilou. Fundamente enternecido, levantou-se, caminhou na direção da cama e ajoelhou-se à cabeceira. Pela primeira vez, se confessava que depois de muito tempo olhava o semblante da filha, sem que a mais leve tisna de fascinação sexual alterasse os seus sentimentos. Seu coração tremeu, atormentado. Acariciou-a com uma espécie de ternura que jamais experimentou. Deixou que as próprias lágrimas orvalhassem seu rosto e suplicou em surdina: perdão, minha filha, perdão para seu pai. A rogativa desfaleceu na garganta que os soluços embargavam. Marita, evidentemente, não respondeu. No entanto, o afago paternal instilou-lhe energia diferente
e tanto Moreira quanto eu próprio registramos, espantados, o gemido que ela desferiu, denotando sinais de retorno a si mesma. Cláudio, espantadiço, desligou-se. O carinho impregnou-se nele de repentino respeito. Intimamente comparou aquele afeto imaculado que nascia ao lírio alvo que despontava num charco. Outros gemidos se repetiram imprecisos, dolorosos. O pai os escutava ralado de angústias. Daria o que tivesse para traduzir aqueles gemidos da criança inconsciente. Porém, calculou que eles exprimiriam padecimentos físicos inenarráveis e agoniou-se em choro convulsivo. O ex-vampirizador, transfigurado em servo dirigente, ergueu-se presto e veio abraçá-lo no intuito de proporcionar-lhe conforto. Mas notei que os dois amigos estavam agora perto e longe um do outro, juntos por fora e distantes por dentro, ombros unidos e pensamentos opostos. Então, a rápida renovação íntima de Cláudio, pelas leituras edificantes efetuadas horas antes, proporcionaram nele a elevação de seu padrão mental, influindo nitidamente em sua sintonia natural com Moreira, né? E o Moreira não alcançou a mesma melhoria. A mente do Cláudio passou a emitir pensamentos de ondas mais curtas que afetavam sua constituição perispirítica, tornando-a mais sutil em relação à do Moreira, que sentiu alarmado os efeitos de tal renovação do seu hospedeiro. Acabou a sintonia. Moreira foi atingido pelos acontecimentos, mas não tanto. Patenteava enorme afeição por Marita. Lutava por ela, mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio no resguardo do seu próprio interesse, identificando o parceiro tocado no coração pelos sentimentos edificantes que a leitura lhe sugeria. Revelava o desapontamento semelhante ao de um pianista que surpreendesse o instrumento favorito com as teclas mudas. Alarmado, desfechou-me perguntas. Sosseguei-o, afirmando que o cérebro de Nogueira se anulava naquele instante por arrasadoras comoções, mas no íntimo me certifiquei de que ele havia dado um passo adiante e de que o companheiro menos feliz deveria elevar-se no mesmo diapasão para desfrutar de sua convivência, se não quisesse perder a sua companhia. A mente do bancário emergia daquelas horas reduzidas de estudo compulsório sob a tormenta moral como paisagem quando varrida de terremoto. Nenhuma analogia com o que era antes. Em razão disso, o outro se chateava, melindrado, triste. Mesmo assim, Moreira retomou o trabalho de manutenção da jovem prostrada. Nisso, porém, chegaram dois auxiliares, Arnulfo e Telmo, que vinham da parte do irmão Félix colaborar no auxílio à menina, ambos simpáticos e espontâneos. Apresentei-os ao mantenedor magnético surpreso, cuja posição espiritual reconheceram de pronto, mas, na gentileza característica dos corações generosos, empenharam todos os esforços para não constranger com qualquer linha divisória de tratamento. Rodearam-no de otimismo e bondade, qualificando-o na categoria de colega estimável. Na antevéspera, aquele irmão que se tornou valente no Flamengo não aceitaria tal camaradagem, mas Marita ali respirava entre dois mundos, fatigada, dispineica. Por Marita, suportava as alterações, continha os impulsos.
Então, ele não estava gostando do que estava acontecendo, de estar perdendo seu companheiro de aventuras, mas, por Marita, ele continuava ajudando. A madrugada se aproximava do dia. Nos aproximamos de Cláudio. Indispensável fazê-lo descansar, dormir. Moreira, com iniludível desgosto a se estampar na sua fisionomia, observou nosso cuidado na administração de passes balsâmicos, aos quais o paciente aqueceu sem qualquer contestação. Aliás, é de se mencionar a sensação de alívio com que Cláudio respondeu ao nosso toque sugestivo. Acabava de viver minutos de martírio inominável. Desejava repouso, mendigava esmola da paz. Mas, enquanto seus nervos tensos relaxavam a pressão do sono que lhe impunhamos brandamente, Moreira assistia a tudo, no crescente desagrado da pessoa que contempla a agitação e a mudança de sua casa, conturbada em serviços de reforma que não pediu. Lançava ondas de acidez e amargura no sorriso amarelo. Tudo para ele surgia deslocado, revirado, entre o amigo que fugia ao seu comando e a jovem cujo corpo físico se decidia a preservar, sentia-se atônico, desenchabido. Compreendendo que não lhe seria lícito incompatibilizar-se conosco, simplesmente a face da assistência que o esposo de Dona Márcia recolhia de nós, aplicou-se com mais veemência às atenções para com a moça, cujos pensamentos mais profundos empenhava-se agora por auscultar. Marita, por sua vez, porque assimilasse mais amplo montante de forças, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais que ainda se mantinham à sua disposição. Recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança, mas estava hemiplégica, nada enxergava, sua fala se extinguiu de modo irreversível. A hemiplegia é uma alteração neurológica em que ocorre paralisia em um dos lados do corpo. A gente vê isso quando alguém sofre um AVC. A princípio, admitiu-se acordando no sepulcro. Ouviu muitas narrações relativas a mortos que despertam no túmulo. Leu depoimentos relacionando sucessos dessa ordem e assistiu vários filmes de horror. De alma opressa, supunha-se num transe desses, estendida ali no leito que tomava por ataúde, no silêncio de aflições inapeláveis. Gente, eu vou parar por aqui porque não vai caber tudo, tá?